resoluções, que eu vou comentar depois, mas ele diz assim, bem claro, os detalhes serão discutidos com os membros da organização. Quer dizer, ele diz que a coisa é pública, que não é nada escondido, mas o que, de fato, eles conversam nos bastidores, o que a cúpula conversa, e isso não chega ao conhecimento nem da própria militância, dos pica-fumo, como a gente chama, né, da raia miúda, não toma conhecimento. Eles apenas são soldadinhos que vão cumprir aquelas determinações. Não é? Então, uma das coisas que o PT vem trabalhando já há algum tempo e que foi discutido nesse encontro do Foro de São Paulo, mas não revelado, é sobre a tal democratização da mídia. E isso daí é uma das coisas que é mais assombrosa que eu já vi na vida, porque de democrático não tem nada. Eles querem a socialização da mídia. E isso vem de encontro ao que também está sendo proposto pelas Farc. E daí é que eu chamo a atenção para uma relação muitíssimo próxima entre o que ocorre no Foro de São Paulo e o que ocorre com as Farc. Não sei se vocês têm conhecimento, eu não sei até aonde vai o conhecimento de vocês acerca desses assuntos, porque quando se trata aqui da América Latina, pouca gente tem interesse. Mas, por exemplo, eu vivo dizendo por onde eu passo, pelo amor de Deus, prestem atenção ao que fazem as Farc. Prestem atenção ao que ocorre nos países ao nosso redor, porque tudo o que eu venho falando há anos é porque eu já estou vendo lá o que vai acontecer aqui e, de fato, está se concretizando. Então, desde que o Juan Manuel Santos assumiu o governo da Colômbia, que ele vem tentando, como é que eu chamo? Descriminalizar as Farc e propôs um tal acordo de paz. Ora, já se tentou 3 vezes e foram 3 rotundos fracassos. Por quê? Porque as Farc têm um plano de ação que eles cumprem fielmente e eles não abrem mão de nenhum milímetro daquelas suas propostas. Então, o último desastre foi com o presidente Andrés Pastrana, em 2002, quando eles pediram e tiveram uma área enorme de vários estados, que era o tamanho de uma Suíça, num país que já não é tão grande, era uma zona desmilitarizada. Nessa zona desmilitarizada, que era supostamente para se tratar dos acordos de paz, o que é que as Farc fizeram? Aproveitaram que não tinha nenhum policiamento, nenhum militar, ninguém para coibir as ações deles, e trouxeram para cá, fizeram um curso com gente da Al-Qaeda, fizeram um curso com o IRA, fizeram um curso com o ETA Basco, fizeram um curso com N pessoas, gente da China, do Irã. Era território livre. Além disso, também era território livre para eles traficarem a cocaína e para receber e vender, fazer troca com armamento pesado. Então, um dia ia haver um encontro que foi televisado, onde estava o presidente Pastrana e sentaria ao lado dele o chefe máximo das Farc, que era o Manuel Marulanda Tirofirro, para selar ali o acordo de paz. E aí o que é que aconteceu? O presidente Andrés Pastrana, na frente da televisão em cadeia nacional, sentado lá na cadeira dele, e a outra vazia como essa aqui. O Marulanda não apareceu, deixou ele com cara de idiota perante a nação inteira, e aquilo foi a gota d'água para ele ver que realmente as Farc não querem. O que elas querem é tomar o poder. Elas dizem mesmo claramente que não respeitam a Constituição, não respeitam as leis do país, porque aquelas não são leis do país deles. Eles se colocam como um Estado dentro do Estado. Tanto que eles têm Estado maior, eles têm o representante das relações internacionais, eles têm tudo isso como um próprio Estado. E não respeitam em absoluto. Não é? Então, aí Juan Manuel Santos entendeu que poderia fazer esse acordo de paz com as Farc. E está em Havana, quer dizer, dentro de casa, não é, com todo o conforto, lá com Fidel Castro, com Raul. E o que vem acontecendo, de fato, é que as Farc estão impondo as suas vontades. Estão exigindo isso, aquilo outro, e o Juan Manuel Santos cedendo, cedendo, cedendo e cedendo. Em maio do ano passado,
o Congresso resolveu fazer, através do Ministério da Justiça, resolveu criar uma lei que desse uma espécie de anistia para os terroristas que abandonassem as armas. Então, criou-se a lei, era um marco legal para a paz, como é que foi chamado. E isso daí dava impunidade total a qualquer terrorista, com qualquer tamanho de ficha policial, que dissesse, não, eu não quero mais ser terrorista, eu quero levar uma vida de civil, eu quero respeitar as leis do país, eu quero ser respeitado como um civil decente. Então, essa pessoa é naturalmente anistiada, toda a ficha criminal dela é apagada, não é? Assim, vira a página, uma página em branco, uma pessoa nova, não é? E isso gerou muita controvérsia na sociedade, as pessoas fizeram marcha contra e tal. E no dia 15 de maio do ano passado, as Farc fizeram um atentado absurdo e brutal contra um ex-ministro de Justiça, do presidente Uribe, o doutor Fernando Rondônio, que tem um programa de rádio que é assim ouvido em cadeia nacional, e tem quase todos os estados têm a rádio que ele tem o programa dele, chamado La Hora de la Verdad, e ali ele faz denúncias muito graves, e ele era, como as Farc chamam, objetivo político. Ele e o presidente Uribe são objetivos políticos, porque são assim as pedras no sapato, são as pessoas que denunciam as coisas que as Farc fazem, os crimes que eles cometem. Então, essa lei, Marco Legal para a Paz, ia ser votada à tarde. Quando o doutor Fernando Rondônio saiu da rádio, depois do programa dele, ele sofreu atentado às 11h30 da manhã. Colocaram um novo modelo de explosivo, que, inclusive, foi apreendido do ETA Basco, que esteve lá ano passado com eles, chamado Bomba Lapa, que fazem uma bomba e colocam uma espécie de imã, onde coloca em cima, como se fosse uma caixa, coloca em cima de um automóvel, de alguma coisa metálica, a bomba fica ali e, por controle remoto, ela é explodida. Então, uma pessoa veio, um emissário deles veio correndo, colocou a bomba lá e correu. Nisso, o guarda-costa, o motorista do doutor Rondônio, percebeu, desceu e, na hora que ele pegou a coisa, explodiu. Mesmo assim, mesmo com morreu esse daí, que era um motorista, que eram os dois guarda-costas dele, dois policiais, o motorista e o outro que vinha com ele, que deitou-se por cima dele. Então, o doutor Rondônio não sofreu nenhum problema, mas os dois guarda-costas dele morreram. E, à tarde, mesmo isso, no centro de Bogotá, o Congresso aprovou essa lei criminosa. Então, o que Santos está fazendo? As Farc agora estão exigindo entrar para esse tipo de ser beneficiados por essa lei, que é um marco legal para a paz, e nisso daí eles querem total impunidade. Agora, eles estão exigindo, além dessa ficha limpa, eles estão exigindo, primeiro que eles, quando foram para lá, o Ministério da Justiça teve que dar um salvo-conduto para eles não serem presos, nem denunciados, nem pela Interpol, até a própria Interpol recebeu um alerta para tirar dos seus cadastros aquelas pessoas que estão lá discutindo a tal acordo de paz. Então, eles estão lá como pessoas civis mais limpas do que qualquer um de nós aqui, não é? Sem nenhum crime, sem nada, absolutamente nada. E aí eles estão exigindo, fazendo exigências sobre exigências. Então, eles exigiram que querem ter o direito de se candidatar à vida política, querem se candidatar a senadores, deputados, governadores e até presidente da República. E com a ficha limpa eles vão poder fazer isso, não é? E todos os crimes deles, que antes constavam uma ficha assim, larguíssima, enorme, inclusive na própria Interpol, nos Estados Unidos, no Conselho de Segurança Nacional, tudo isso tem uma ficha deles que, assim, com crimes de terrorismo, concerto para delinquir, a quantidade infinita de atos de terrorismo mesmo que eles cometeram, tudo isso apagado como pessoas que acabaram de nascer. Então, a outra coisa que eles, recentemente, isso saiu aqui, acho que sexta-feira, quinta-feira, um pouquinho antes de eu vir, a última exigência deles é justamente um marco como é que chama? Democrático, a democratização das comunicações. E o que é que eles pedem? Eu fiquei pasma quando eu peguei, que eu li,
Eu disse, não é possível, é a mesma coisa que o PT está pedindo. Então, quer dizer, eles trabalham sim de comum acordo. Por quê? Falar em PT e falar em Foro de São Paulo é falar na mesma organização, na mesma entidade. O PT não é um partido político, o PT é uma organização criminosa. Isso daí nem fui eu só quem disse, os próprios magistrados do STF disseram, não é? E o que um faz, o outro faz. Então, tem uma hora que eu me confundo. Quem foi que teve a ideia primeiro? Foi o PT ou foi o Foro? Porque é muito igual. E como as Farc fazem parte, sempre fizeram parte, o Walter Pomar, que é o secretário executivo, que é o cargo máximo do Foro de São Paulo, ele nega que as Farc pertenceram, mas as Farc nunca saíram. Houve uma época, logo que Lula assumiu, em 2002, que, para não ficar uma coisa muito escandalosa, porque estava acontecendo muitas denúncias, eles pediram que as Farc se afastassem, mas eles se afastaram presencialmente. Continuaram mandando propostas e deliberações e nunca deixaram de sair. Em abril desse ano, houve um encontro do grupo de trabalho em Bogotá, e lá ficou acordado que eles iriam participar desse encontro. Então, quer dizer, a gente sabe que eles estão lá. Agora, quando vai ver a relação de partidos e organizações que consta lá no site do Foro, só tem as coisas mais limpas e mais legais, embora a maioria é Partido Comunista, Partido Socialista, mas todos que são existem legalmente nos países, porque os ilegais não aparecem. Mas eles continuam lá, eles nunca deixaram de sair. Não é? Então, outra questão que se discute muito hoje aqui no Brasil, e não fazia parte do tema, mas como tem uma correlação, eu faço questão de falar, é com relação à vinda desses médicos cubanos. Isso daí também é proposta do Foro de São Paulo. Não é? Porque, quando Chávez morreu, foi um baque para os irmãos Castro, os ditadores Castro, não porque eles sentiram, meu amigo morreu. Não, foi um baque com medo do que poderia vir com relação ao novo presidente. Então, eles fraudaram todo um processo para colocar o Maduro, que é lá duplamente ilegal, não é? Ele está lá duplamente ilegal, está usurpando um cargo, mas era necessário fazer isso daí para poder os Castro terem garantido o dinheiro da Venezuela, o dinheiro do petróleo da Venezuela. Então, enquanto isso não estava muito sacramentado ainda, o que é que eles fizeram? O acordo com o Brasil da exportação dos médicos dele, que, na verdade, eu tenho amigos médicos cubanos que desertaram. Eu, inclusive, fiz uma matéria lá no meu blog, no Nota Latina, quem quiser pode consultar, está lá, aquilo rendeu bastante, muita gente comentou, depoimento de médicos, amigos meus cubanos, que confirmaram que o curso não é um curso que prepara um médico como aqui no Brasil. Não é? Essa CELAM, que aliás, ELAM, é a Escola Latino-Americana de Medicina, ela foi fundada em 2003, exatamente quando o Fidel percebeu que a exportação de médicos dele era uma coisa que estava sendo muito rentável, não é? Porque, na verdade, ele ganha a maior parte do dinheiro. Os médicos ganham uma ninharia, ganham o equivalente a um salário mínimo para sobreviver, e ainda assim com milhões de restrições, não é? Eles moram numa casa junto com outros, eles não têm uma independência, e dentre aquele grupo tem um que é o espião deles, que é o que controla, que regula, não é? Eles vêm sozinhos, em geral, deixam a família lá como um salvo-conduto, como uma garantia, não é, de que eles vão voltar, e a maior parte do dinheiro vai para engordar os cofres dos Castro, não é? Então, com esse risco de perder o dinheiro da Venezuela, foi que o Raul Castro fez o acordo com o governo brasileiro para exportar os médicos dele para cá. Seja